Olá, alunos! Então vamos para a nossa quinta semana de processamento de pedidos e serviços ao cliente. E nesta quinta semana nós vamos falar especificamente do processamento de pedidos. Ou seja, o processamento de pedidos, ele é representado por uma variedade de atividades que são incluídas no ciclo de pedidos do cliente. Então, esse processamento, ele vai incluir preparação do pedido, transição, o recebimento dos pedidos, o atendimento dos pedidos e o relatório de situação do pedido. Bem, a preparação do pedido, ela engloba todas as atividades que estão relacionadas com a coleta de informações que é necessária sobre aquele produto, sobre aquele serviço pretendido, né? Então, essas informações, elas podem ser disponibilizadas em menus de sites, por telefones ou por código de barras, tá? Então, a preparação do pedido são aquelas atividades mesmo que estão relacionadas às informações sobre os produtos e serviços. E aí, quando nós falamos dos produtos e serviços, nós estamos falando dos produtos e serviços a serem adquiridos, tá? Nós estamos falando da preparação do pedido. Bem, depois então acontece a transmissão do pedido. Depois que preparou o pedido, a transmissão é a primeira atividade no ciclo do processamento, tá? E ela envolve a transferência de documentos do pedido, e aí essa transferência, ela vai desde o ponto de origem para aquele aonde ele pode ser manuseado, tá? E essa transmissão, ela pode ser manual ou eletrônica, tá? E aí a gente cita o caso do 0800, né, de sites. Contudo, nessa transmissão do pedido, vale ressaltar que a rapidez, a confiabilidade e a precisão são características imprescindíveis, tá? Que devem ser postas na balança em comparação com os custos de qualquer equipamento de sua operação. Então, nessa parte de transmissão do pedido, rapidez é muito importante, a agilidade no processo, a confiabilidade e a precisão. Elas não podem faltar para que o pedido ele possa ser transmitido de maneira correta. Bem, então, transmitido o produto, é o momento então do recebimento dos pedidos. Então, o recebimento, ele abrange as várias tarefas realizadas antes do atendimento deles. E quais são essas tarefas? Primeiro, verificar a exatidão das informações contidas nos pedidos, como a descrição, a quantidade e o preço dos produtos que foram pedidos. Conferir se realmente os produtos que foram pedidos, eles estão disponíveis, né? Ou seja, os produtos que foram encomendados, eles estão disponíveis. Depois, preparar documentação de pedidos em carteira ou cancelamento quando for necessário. E aí, verificar a situação de crédito do cliente, né? Como que está a situação do cliente, uma situação positiva? Então, verificada essa situação de crédito do cliente, é o momento de transcrever as informações do pedido, né, à medida das necessidades. Feito isso, então, realiza-se o faturamento, tá bom? E aí, então, você faz o atendimento dos pedidos. O atendimento dos pedidos incluem, né, as seguintes atividades físicas. Primeira delas, adquirir os itens mediante a retirada do estoque, embalar os itens para serem embarcados, programar o embarque de entrega e, então,
preparar toda a documentação para o embarque. Feito o atendimento de pedidos, acontece então o relatório de situação do pedido. E aí, essa atividade final, nós podemos classificar como uma atividade final do processamento, garante, tá, a situação ideal de serviço quando você mantém o cliente informado de qualquer atraso no processamento ou qualquer atraso na entrega do pedido. Então, é muito importante manter o cliente informado sobre a situação do seu pedido, tá? Isso deixa o cliente mais tranquilo, né, quanto às suas expectativas sobre a entrega daquele produto. Então, esse relatório da situação do pedido é formado por duas etapas, que nós podemos citar como a etapa do acompanhamento e localização do pedido ao longo do seu ciclo, tá? Que é o momento que você acompanha, né, e localiza onde que está o pedido, aonde onde o pedido foi postado, e depois, então, a segunda etapa é a comunicação ao cliente sobre a localização exata do pedido e a previsão de entrega, né? Então, são informações que não podem faltar no processamento de pedidos. O cliente, ele precisa estar ciente de onde o produto está e qual a previsão que ele vai receber este produto. Lembrando que falhas no sentido de não informação da situação do pedido podem acarretar sérios problemas para a empresa, né? A ponto de não conseguir a satisfação do cliente por falhas como falta de informações sobre a situação do pedido. Então, lembrem que cliente informado é cliente satisfeito. E aí, quando nós falamos desse processamento, nós não podemos esquecer de falar da rastreabilidade, ou seja, a embalagem ela é uma grande colaboradora nesse processo de rastreabilidade. E aí, a rastreabilidade ela apresenta instruções de manuseio e prevenção contra avarias. Através de códigos, nós sabemos que através de códigos é permitido encontrar informações sobre disposição em prateleiras e fazer o controle do estoque. E com isso vai evitar, assim, problemas com ofertas de produtos que estão esgotados. Então, a embalagem, ela é muito importante nesse processo de rastreabilidade do produto. Bom, mas nós também não podemos deixar de mencionar fatores que pesam no tempo de processamento do pedido. Bem, nós acabamos de mencionar a importância, né, de um bom processamento de pedidos, a importância de evitar falhas no processamento de pedidos, e aqui nós vamos citar alguns fatores que pesam no tempo de processamento de pedidos. Na verdade, nós podemos citar como fatores que devem ser evitados, né, para que não aconteça eventuais interrupções no processamento de pedidos. O primeiro deles é prioridade de processamento. Pedidos de alta prioridade, eles acabam por ter mais preferências no processamento de pedidos. Então, a prioridade de processamento é um fator que pesa no tempo de processamento do pedido. Bom, o processamento paralelo versus o sequencial, ou seja, pedidos sequenciais, né, que seguem uma sequência, eles são mais demorados. Aqueles que possuem atividades paralelas, eles tendem a se tornar mais simultâneos e, com isso, também mais rápidos, tá? Então, um processamento sequencial, ele pesa mais no tempo de processamento do pedido. Bom, a exatidão no processamento de pedidos, né? Completar o ciclo do processamento de pedidos sem acrescentar qualquer erro ao pedido também é um fator capaz de minimizar o tempo de processamento. O que eu estou querendo dizer com isso?
que os erros, né, no processamento de pedidos vão pesar aí no tempo desse pedido ele ser processado. Os erros, eles são recorrentes, tá? Então, é preciso que os erros, eles sejam minimizados, eles sejam evitados para que, então, não pesem, né, no tempo de processamento dos pedidos. Pedidos em lotes também nós podemos destacar, ou seja, reunir pedidos múltiplos em grupos destinados ao processamento em lotes é uma prática que reduz custos, mas em contrapartida requer uma demora até a entrega do produto. Então, os pedidos em lotes são fatores que pesam no tempo de processamento do pedido. E também os pedidos parciais, nós não podemos deixar de falar sobre ele. Há casos em que o pedido ele é tão grande que não pode ser atendido imediatamente a partir dos estoques que estão disponíveis. Então, neste caso, as empresas elas entregam etapas, né? E isso levanta um grande problema, que são os custos elevados de transporte, essa entrega em etapas, tá? Então, esses pedidos parciais também são fatores que pesam muito no processamento do pedido. Ok, pessoal? É importante atentar para as etapas do processamento do pedido para que sejam evitados, então, interrupções e serem evitados da mesma forma fatores, conforme nós acabamos de mencionar, que pesam, né, que interrompam o processamento de pedidos. Tranquilo, pessoal? Então, até a próxima aula e não se esqueçam, surgiu uma dúvida? Poste lá no fórum Tira Dúvidas. Até a próxima!